Livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 41. Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 41. Amém? Olha o Senhor nos dizer assim: Então, pondo-se de pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, que isso fique claro para vós, escutai a minha palavra. Esses homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo da terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. Sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras: Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirá que o teu santo sofra deteriorização. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido um juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deteriorização. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvides, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: assentar-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como o estrado dos teus pés. Portanto, toda
casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvir isso, eles ficaram com o coração pesarosos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhe respondeu: Arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, que o perdão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, e quando todo o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortavam com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-os dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Diante, Senhor, daquilo, Senhor, que Tu tens, Senhor, a falar aos nossos corações. Pai, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, que o Senhor seja exaltado neste lugar. Que a Tua palavra seja apregoada conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que seja o Senhor a anunciar, que seja o Senhor a proclamar, que seja o Senhor a falar neste lugar, porque a honra é Tua, o poder é Teu e a glória é Tua para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos continuando o texto de Atos, a qual Pedro se levanta e começa a pregar. Os discípulos, já vimos que Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos e todos aqueles que o seguiam que Ele enviaria o Espírito Santo de Deus. Ele precisaria ir aos céus para nos preparar morada, mas não nos deixaria órfãos. Enviaria o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Enviaria o Espírito do próprio Deus para habitar dentro de mim e de você, a qual Ele ordena aos seus discípulos que não saiam de Jerusalém, que permaneçam naquele lugar até que se cumprisse a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, até que se cumprisse o mandamento do Senhor, que o Senhor lhes tinha prometido. E seus discípulos estavam esperando a promessa de Cristo Jesus se cumprir. Eles estavam, quando olhamos e vimos lá em Atos capítulo 1, quando eles veem Jesus subindo aos céus, eles se reúnem, os 120, e começam a orar, e começam a buscar, e começam a ter uma vida de busca e de intimidade ao Senhor. Eles começaram a buscar o Senhor, não só os discípulos, não só os apóstolos, mas aqueles que estavam com ele, Maria, seus irmãos, os filhos de Maria, os irmãos de Jesus, que não criam nele, mas após a sua ressurreição, criam que ele era o Messias. Estavam a orar e a buscar, estavam reunidos, obedecendo ao Senhor a promessa que ele disse que lhe derramaria poder, virtude, e que eles seriam as suas testemunhas, tanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eles começaram a orar ao Senhor, estavam buscando ao Senhor. Mas no dia de Pentecostes, no dia da festa dos judeus, a qual eles comemoravam a lei do Senhor, a qual eles comemoravam o Senhor ter derramado a lei sobre eles, o Espírito Santo desce sobre aquela casa e se vê um grande barulho, como um barulho de um vento impetuoso, e se vê línguas repartidas de fogo. E eles começam a falar em outras línguas, de modo que aqueles que estavam, judeus de todas as partes do mundo, que estavam ali para essa festa de Pentecoste, começaram a ouvir na sua língua materna. Eles começaram a falar em outras línguas faladas, línguas que eles
entendiam, línguas que eles conseguiam entender que era a sua língua materna. Cada um começou a entender na sua língua materna. E eles começaram a dizer, não são esses que estão falando galileus. Eles começaram a desdenhar, porque o povo galileu era um povo a qual era menos instruído. O povo galileu era um povo que não tinha muito conhecimento. Então eles ficam desdenhando e ficam impressionados, dizendo, não são esses os galileus? Como pode esse povo que não tem conhecimento, esse povo que não tem conhecimento, estar falando em outras línguas que nós podemos entender? E outros diziam, eles estão embriagados. E por isso Pedro se levanta, movido pelo Espírito Santo. O mesmo Pedro, a qual tinha negado a Cristo Jesus 3 vezes, aqui ele foi transformado. Ele levanta com poder e ousadia e começa a ser um representante do Senhor e do Evangelho de Cristo Jesus. Pedro se levanta como representante dos 12 discípulos e começa a pregar para aquele povo. E começa a anunciar uma pregação e a pregoar a palavra do Senhor para aquele povo. Nós vamos ver esse texto, a qual você que tem o desejo de pregar, você que prega, a forma que Pedro leva a palavra do Senhor, é a forma que devemos anunciar a palavra do Senhor. Uma palavra cristocêntrica, uma palavra que fala sobre Cristo Jesus. Pedro começa a dizer sobre Cristo Jesus antes, quando ele caminhava com eles. Depois Pedro começa a falar sobre Cristo Jesus e esse crucificado. E Pedro começa a falar sobre Cristo Jesus glorificado por Deus. Iremos ver uma pregação do Evangelho, a qual cerca de 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. A palavra do Senhor não é algo dificultoso de ser pregoado. Não é algo que as pessoas querem fazer coisas, querem fazer diversas maneiras. Mas se nós falarmos a respeito de Cristo Jesus, falarmos sobre a sua vida, anunciarmos o seu Evangelho, vidas se renderão, porque a obra é do Senhor, é Ele quem realiza e é Ele quem faz. Por isso Pedro começa a nos dizer, então Pedro, pondo-se de pé, com os 11, Pedro toma a palavra e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, e isso fique claro para vós, escutais a minha palavra. Pedro começa a explicar. Pedro começa a sua pregação explicando e combatendo aquilo que eles tinham dito a respeito deles, que estavam embriagados. Por isso Pedro se levanta e diz, escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, vistos que é apenas a 3ª hora do dia. Eram cerca de 9 horas da manhã. Por isso Pedro vai dizer, esses homens não estão embriagados, vistos que é a 3ª hora do dia. Ainda não é a hora para isso, para tal coisa. Porque os homens judeus e judeus, eles pela manhã até a 3ª hora do dia, eles se voltavam para a busca da oração, da leitura da palavra, para os seus afazeres com Deus. E depois da 3ª hora do dia, eles poderiam ter as suas refeições, poderiam fazer as suas coisas que bem lhe quisessem. Mas por isso Pedro está dizendo, estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. São 9 horas da manhã, não tem como eles estarem embriagados. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. Nós temos a palavra do Senhor lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32, vai nos dizer tudo isso que Pedro vai nos falar.
precisa abrir não, nós vamos ler aqui no texto, mas eu só estou te dando a referência para caso você queira verificar e analisar. Pedro vai nos dizer, mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. Isso que ele vai dizer agora está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. E diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. O profeta Joel vai dizer que acontecerá, assim diz o Senhor, nos últimos dias, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. O Senhor derramaria do seu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Pastor, o que é profetizar? É o que aconteceu lá no Pentecoste, quando todos começavam a falar das grandezas de Deus. Profetizar é proferir a palavra do Senhor. Eu profetizo quando eu proferio a palavra do Senhor. Quando eu falo a palavra de Deus, quando eu anuncio a palavra de Deus, eu estou profetizando sobre a sua vida. Quando é anunciada a palavra do Senhor, está sendo profetizado a palavra do Senhor. Então, naquele último dia, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos e as vossas filhas proclamarão e anunciarão as palavras do Senhor. E vossos jovens terão visões, e os vossos jovens terão uma perspectiva de futuro. Os vossos jovens poderão ter uma perspectiva do futuro, de visão, de ter uma vida longânima. E os vossos velhos terão sonhos. Na velhice terão sonhos. Na velhice poderão ainda sonhar. Poderão ainda sonhar em realizar na sua vida, realizar os seus sonhos. Na velhice, quando se acha que não tem mais saída, que somente está esperando a morte, com Cristo Jesus, você poderá voltar a sonhar. Com Cristo Jesus, você poderá voltar a sonhar, a ter sonhos, a ter realizações na sua vida. Por isso, os vossos velhos sonharão. E naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Cerca de 120 que ali estavam, seus servos e servas, foi derramado o Espírito do Senhor, e eles profetizarão, e profetizaram, e anunciaram as grandezas do Senhor, as grandezas de Deus, em diversas línguas, de modo que aqueles que ali estavam puderam entender de acordo com a sua língua materna. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. Começou o dia de Pentecoste, os últimos dias. Por isso, Pedro vai nos dizer, assim como profetizou o profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Estamos na doutrina dos últimos dias. Começou no dia de Pentecostes, e se findará na volta de Cristo Jesus. E mostrarei feitos extraordinários em cima dos céus, e sinais embaixo da terra, e sangue, fogo, vapor de fumaça.
e o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande, o glorioso dia do Senhor. O dia em que Cristo Jesus voltará para nos buscar. O glorioso dia do Senhor, onde todo olho verá, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E acontecerá que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis. Ele começa a anunciar Cristo Jesus. Ele começa a dizer: Jesus Cristo Nazareno, que estava entre vós, que foi aprovado por Deus, que fez sinais, prodígios e maravilhas. Esse Jesus é quem eu estou pregando. Pedro está dizendo para eles: esse Jesus, a qual vocês conhecem, o Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, que entre vós, com milagres feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Pedro está anunciando e dizendo a eles: esse Cristo Jesus, que estava entre vós, que foi aprovado por Deus, que Deus agia e fazia coisas através da vida dele, através dele. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presença de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. O interessante é que Pedro vai anunciar e dizer que ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presença de Deus. Jesus Cristo não morreu, ele estava dizendo: Jesus Cristo não morreu porque vocês quiseram. Jesus Cristo não morreu porque vocês decidiram. Mas Jesus Cristo morreu e se entregou porque foi determinado na presença de Deus. É Deus quem determinou. É o Senhor que tem o poder. É Ele que tem o poder em suas mãos. Por isso Pedro vai dizer: ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presença de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. Pedro está dizendo: vocês, judeus, junto com os gentios, foram quem crucificaram Cristo Jesus. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ele. Pedro vai anunciar e dizer que Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ele. Deus ressuscitou, pois a morte não tinha o poder sobre Cristo Jesus. E ele não podia estar e ser detido pela morte. Por isso Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ele. Pedro está dizendo aqui como se Cristo Jesus estivesse sendo gerado, assim como a mãe com o seu filho dentro do seu ventre não pode impedir que ele saia. A morte não podia deter Cristo Jesus.
A morte não podia deter, e não pode deter, porque ele tem todo o poder, toda a autoridade. E ele diz que todo o poder e toda a autoridade foi lhe dada. Cristo Jesus tem todo o poder. Esse Cristo Jesus que se esvaziou de toda a sua glória, que desceu dos céus e morreu e foi obediente até a morte, morte de cruz, hoje vivo está e glorificado está à direita do Pai, tem todo o poder, toda a autoridade, e ele voltará para buscar a sua noiva amada. Pois Davi falou sobre isso lá em Salmos capítulo 16, versículo 1 e 2, vai nos dizer o que Pedro vai anunciar aqui. E ele vai dizer: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois este está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi vai anunciar e falar sobre o Messias. Davi vai falar sobre Cristo Jesus, o Filho de Deus, que sempre estava e sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Pois isso, o meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso, o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deteriorização. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. E Pedro vai dizer: irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Pedro está dizendo: irmãos, deixe-vos falar com clareza. O nosso patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Pedro está dizendo: não tem como Davi estar falando dele mesmo, não tem como Davi estar falando dele mesmo, porque ele morreu e o seu túmulo está entre nós. Por isso ele está dizendo, ele está falando sobre o Messias, ele está falando daquele, e ele vai dizer: e sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Pedro está dizendo, ele era profeta e ele sabia da promessa que tinha, que um dos seus descendentes sentaria no seu trono, a promessa que viria um da raiz de Davi, que julgaria e tiraria o pecado do mundo. E sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento que faria um dos seus descendentes sentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deteriorização. Davi previu e anunciou a respeito de Cristo Jesus, que morreria, mas ressuscitaria para a glória de Deus. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Pedro está dizendo, foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e existem provas incontestáveis. Quando vamos ver, Lucas vai dizer, em Atos capítulo 1, que havia provas incontestáveis de que Cristo havia ressuscitado. E é o que Pedro está afirmando aqui para esses judeus. Ele está dizendo, nós somos testemunhas, existem provas refutáveis, provas incontestáveis, que Cristo Jesus ressuscitou.
Pedro está anunciando aquele povo, dizendo: foi esse Jesus que Deus ressuscitou. Foi esse Jesus, esse que vocês negaram, esses que vocês não aceitaram, esse que viveu entre nós, que pregou a palavra do Evangelho, que anunciou a palavra do Evangelho, mas vocês não deram ouvidos, vocês não ouviram a sua palavra. Esse Jesus, esse mesmo, aquele que em alguns lugares está na manjedoura, esse Jesus que em algum lugar está preso na cruz, Deus o ressuscitou. Ele não é mais um menino e ele não está mais preso numa cruz. Ele vivo está à direita do Pai, para a glória de Deus eternamente. Por isso, foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvides. Lembra que domingo passado as pessoas não entendiam o que estava acontecendo? Lembra que eles viam aquilo e falavam: o que isso quer dizer? O que eles estão falando, o que eles estão fazendo, o que isso quer dizer? Pedro está explicando para eles e dizendo: portanto, ele foi exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvides. O que vocês estão vendo e ouvindo é a promessa que Cristo Jesus prometeu, que enviaria o seu Espírito, o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus não agiria mais como agia antigamente, agia em algumas pessoas em gotas, mas agora eles seriam submersos sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está submerso sobre a sua vida. Você está submerso sobre o Espírito Santo de Deus. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirmou. Lá em Salmo 110, versículo 1, ele vai dizer o que Davi fala: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-se à minha direita. Davi está dizendo: Deus Pai disse a Jesus Cristo: senta à minha direita. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirmou. O Senhor disse ao meu Senhor. Ele está dizendo que Cristo Jesus, ele é Senhor. Que Cristo Jesus tem todo o poder. Que Cristo Jesus também é Deus. Vivemos num mundo onde algumas religiões, pseudo-religiões, não acreditam na divindade de Cristo Jesus. Não acreditam que Cristo é Deus, que Cristo é Deus Filho. Não acreditam em Jesus como Deus. Acreditam como Filho de Deus, mas não como Deus. E o próprio Davi e Pedro vai anunciar e dizer que o Senhor disse ao meu Senhor. O judeu só se prostrava diante do próprio Deus. O judeu, ele só se prostrava e só adorava e só considerava como Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Por isso, Davi anuncia: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, e até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse mesmo Jesus que você crucificou com o seu pecado, esse mesmo Jesus
que os judeus, mas que você também crucificou com os seus erros, com as suas escolhas, com os seus desejos, com as suas paixões, com as suas vontades. Esse Cristo Jesus, que morreu por mim e por você, por causa da minha e da sua transgressão, Ele não está mais morto. Ele está vivo e foi glorificado por Deus. Pedro fala sobre a glorificação de Cristo Jesus. Ele está aqui pregando o Evangelho de Cristo. E quando ele fala, portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa, ele está dizendo, não fiquem enganados, fiquem certos disso, que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus fez Senhor de Cristo. Esse Jesus que vocês não aceitaram, esse Cristo, esse Jesus que vocês não dão a mínima, esse Cristo Jesus que vocês não quiseram ouvir a sua palavra, esse Cristo Jesus que muitas das vezes você tem deixado Ele do lado de fora de algumas coisas na sua vida, esse Cristo Jesus que às vezes você decide viver o seu eu, viver a sua vontade, viver o seu desejo, viver aquilo que lhe atrai, as suas vontades da sua vida, as suas realizações. Esse Cristo Jesus, e muitas vezes com as nossas escolhas deixamos Ele de fora. Esse Cristo Jesus, que por muitos desejos e muitas vontades deixamos de obedecê-lo, Deus fez Ele Senhor e Cristo. Deus fez Ele todo poderoso. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele é Senhor e Cristo. Ele não é somente um Messias, mas Ele é Senhor. Ele é Deus, Ele é o Eu Sou. E ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesarosos e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? E a pregação do Evangelho, ela precisa gerar isso na vida dos ouvintes. Ela precisa gerar isso na sua vida, na minha vida. Ela precisa gerar o que eu posso fazer com a minha estrutura pecaminosa, o que eu posso fazer para ser salvo, o que eu posso fazer para possuir esse Cristo Jesus, o que eu posso fazer para mudar a minha vida e para aceitar esse Senhor e para que Ele seja Senhor e Mestre da minha vida. A pregação do Evangelho, ela precisa agir no seu coração deste modo. Pedro, ele não faz um apelo. Pedro somente prega a palavra. E as pessoas que estão sentadas começam a se sentir pesarosas, começam a se sentir constrangidas e dizer: e agora o que faremos? Pedro aqui não está dizendo e não está pregando, não está aqui oferecendo nada. Pedro está pregando Cristo Jesus. Pedro está anunciando Cristo Jesus. E aqueles que ouvem dizem: e agora? O que será de mim? A palavra do Evangelho precisa agir deste modo no meu e no seu coração. Você precisa reconhecer que Cristo Jesus fez tudo por você e que nós somos pecadores, pó e cinza. Que nós precisamos de Cristo Jesus. Que sem Ele nós não conseguimos viver, não conseguimos fazer nada. Ainda que o mundo te diga que você é bom demais, ainda que muitas pessoas batam no seu ombro e falam assim: você é o cara, você é a mulher, você é grande. Diante de Cristo Jesus, todos somos pequeninos. Não há um só grande diante de Cristo Jesus. Ele é Senhor e Cristo. E eles dizem: irmãos, o que faremos? Pedro então lhes responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado. A pregação não mudou. A pregação do Evangelho não mudou. Arrependei-vos. João Batista pregava o Evangelho do arrependimento. Arrependei-vos. Jesus veio pregar o Evangelho do arrependimento. Arrependei-vos. E existem pessoas que estão aí pregando riquezas, pregando coisas grandiosas. O Evangelho de Cristo Jesus é: arrependei-vos. A palavra não mudou. O Senhor não muda, Ele é imutável. A palavra do Senhor não muda e não mudará. Arrependei-vos. Busquem a santidade, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso Pedro diz para ele: o que faremos agora? Arrependei-vos. Se você está aqui nessa noite e se sente como estes homens judeus, o que eu vou fazer da minha vida diante do que eu tenho feito? Arrependei-vos. Pois toda vez que você abre os seus olhos, é uma oportunidade que Deus está te dando de se arrepender. Haverá tempo que buscarão e não acharão, que procurarão a morte e também não a acharão, que procurarão se arrepender, mas não será tarde demais. Deus está te dando oportunidade de se arrepender. Por isso Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão do vosso pecado. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo é uma proclamação e anunciação de que você morreu para este mundo e que você hoje vive para Cristo Jesus. O batismo você está demonstrando para o mundo e para as pessoas que aqui estavam, que eu morri e nasci para Cristo Jesus. Arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é uma dúvida, mas sim uma certeza. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Cristo Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é receberá ou vai receber, recebereis. É uma certeza. Quando você se entrega a Cristo Jesus, quando você decide viver com Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida. Pois é Ele quem age em sua vida. Lembra que a palavra do Senhor nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Morto não tem escolha. Morto não tem decisão. Morto não escolhe. Mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso Pedro está dizendo: recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa não é só para você, a promessa é para toda a sua casa, toda a sua parentela. A promessa é para todos aqueles que estão longe, e todos aqueles quanto Deus chamar. É Ele quem chama. É Ele quem chama. É Ele quem comove e muda corações para se entregar a Cristo Jesus. A promessa de Cristo Jesus não é somente para você, é para toda a sua casa, toda a sua parentela, todos aqueles que você conhece de longe e de perto. E os aconselhavam e exortavam com muitas outras palavras, dizendo:
salvai-os dessa geração perversa. Pedro exortava e falava outras palavras, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, dizendo: salvai-os dessa geração perversa. Esse mundo não tem nada para lhe oferecer. Este mundo não tem nada para lhe dar. Este mundo não pode preencher o vazio que tem dentro do seu peito. Este mundo não pode preencher o vazio que só Cristo Jesus pode preencher. Não deixe as coisas deste mundo, não deixe os manjar, os manjares do inimigo te convencer. Não deixe que as coisas que este mundo pode te dar perca a perspectiva de viver com Cristo Jesus eternamente. Não deixe que um desejo momentâneo, uma vontade momentânea, um prazer momentâneo sacie a sua vida momentânea. Mas quando você bebe da fonte que Cristo te dá, Ele transforma em sua vida uma fonte a jorrar. Quando Cristo entra na sua vida, você não tem mais sede, porque Ele transforma em sua vida uma fonte a jorrar da sua presença. Pare de se contentar com segundos. Pare de se contentar com momentos. Pare de se contentar com coisas que esse mundo pode te dar. Cristo quer transformar em sua vida algo duradouro e eterno. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Pedro anuncia o Evangelho, e a palavra que eu acabei de falar para os irmãos foi a pregação de Pedro, que 3.000 pessoas se renderam a Cristo Jesus. Não tem nada miraculoso, não tem nada grandioso. Grande é o Senhor da palavra, grande é o Senhor da oração, grande é Cristo Jesus, que vivo está e reina para todos sempre. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,